falar a favor do relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, Brasil que nos assiste, todas as pessoas que foram convidadas para estarem aqui nessa comissão tão importante, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Senhor presidente, eu queria, antes de começar aqui o meu discurso a respeito do projeto em si, só fazer aqui uma ponderação. Que seria uma proposta de emenda constitucional. Não se muda a Constituição Federal na bravata. Não se muda a Constituição Federal buscando um atalho político, indo até o STF e criando, através de uma jurisprudência, algo que deixou agora o movimento LGBT no limbo. Assim, um limbo jurídico e uma insegurança jurídica. Por quê? Porque partidos de esquerda, como já foi dito aqui pelo deputado Nicolas, simplesmente... Obrigado, deputada Sâmia Bonfim. Com a palavra, o deputado Marco Feliciano, pelo tempo de 15 minutos, para falar a favor do relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, Brasil que nos assiste, todas as pessoas que foram convidadas para estarem aqui nessa comissão tão importante, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Senhor presidente, eu queria, antes de começar aqui o meu discurso a respeito do projeto em si, só fazer aqui uma ponderação. O Jornal de Minas, do dia 22 de abril de 2019, traz o seguinte trecho. Acusa o PSOL de transfobia. Aquela que hoje é aqui, Duda Salabert, que é uma parlamentar exemplar aqui da casa. Hoje ela está em outro partido. Ela deixou o PSOL, o partido que falou tanto aqui de defesa de vocês que são aí, do movimento LGBT, está escrito. Se a matéria é mentirosa, está escrito na matéria. Jornal de Minas, 22 de abril. Então, a hipocrisia não vale a pena, porque a hipocrisia pode ser desmontada a qualquer momento. Nós, cristãos, ou nós brasileiros, compreendemos sim que existe família. Família tradicional, família civilizatória, arranjos familiares. Eu sou fruto de um arranjo familiar. Cresci em uma casa sem a presença do meu pai, minha mãe solteira, uma guerreira, uma lutadora. Então existe sim famílias, nós reconhecemos as famílias. E inclusive, eu repito, arranjos familiares. Aqui é uma casa de lei, senhor presidente. Eu não citei a Bíblia até agora, só estou ouvindo aqui as pessoas. Eu vi aqui cristofobia, eu vi aqui evangelicofobia, eu vi aqui preconceito contra a fé cristã, em todos os seus sentidos. Não houve um aqui que falasse, nesse momento, que seja contrário ao relatório do relator, que não tenha tocado na fé cristã, que não tenha aqui citado Bíblias. E quando nós fazemos isso, nós somos os fundamentalistas, somos os deputados medievais, etc. Então, mais uma hipocrisia. Aqui foi citado, se não me falha a memória pela deputada que me antecedeu, que uma deputada fez alusão de que não houve aqui nenhum projeto de lei para que pudesse trazer aqui benefício ao movimento LGBT em forma de casamento. De fato, não houve nenhum projeto certeiro, que seria uma proposta de emenda constitucional. Não se muda a Constituição Federal na bravata. Não se muda a Constituição Federal buscando um atalho político, indo até o STF e criando, através de uma jurisprudência, algo que deixou agora o movimento LGBT no limbo. Assim, um limbo jurídico e uma insegurança jurídica. Por quê? Porque partidos de esquerda, como já foi dito aqui pelo deputado Nicolas, simplesmente fazem bravatas. O deputado Tarcísio, que é meu amigo, é de esquerda, nós aqui sempre nos relacionamos muito bem. Eu estou aqui há 13 anos, eu nunca vi Tarcísio aqui dentro. O deputado Jean Willis, que era do vosso partido. A deputada Érica Cocai, que sempre faz debates aqui e ela fala muito bem. Nenhum deles apresentou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Só se muda a Constituição Federal via proposta de emenda constitucional. Por que será que nunca apresentaram uma proposta de emenda constitucional? No vazio da resposta dou eu. Sabem que o parlamento é conservador em sua grande maioria. E por que o parlamento é conservador em sua grande maioria? Porque o Brasil, em sua grande maioria, é conservador também. Não se apresentou aqui uma proposta de emenda constitucional e criou-se esse limbo jurídico. Aí o que vocês fizeram foram pelo atalho. Uma casa que é fundamentada no alicerce mal feito, o primeiro vento que vem pode ruir com a casa, fazer ela cair no chão. Nós nunca estivemos aqui fechados para o debate de uma proposta de emenda constitucional. Eu fiz
fiz esse desabafo, eu fiz essa denúncia em 2011 aqui. Fui perseguido no meio da rua, apanhei em aviões, minha família sofreu, porque eu disse isso. Que seja aprovado pelas vias legais. Não se pode criar atalhos. Por que a casa hoje está paralisada, senhor presidente? Porque a maioria das comissões hoje dessa casa não estão funcionando. Simples, porque o parlamento parece que resolveu dizer, olha, não aceitamos mais que o STF interfira nos nossos trabalhos. Demarcação de terras está sendo votado no Senado, mas o STF está tomando a frente. A aprovação do aborto, nós aqui já debatemos esse assunto 1 milhão de vezes. Nós, representantes do povo, dizendo não ao aborto. O STF está lá. E tudo por uma provocação do pessoal, do partido que aqui está falando a respeito de vocês. Que acham que o feto, o bebê que está dentro da mulher, não é um ser humano. Deve ser uma coisa, uma coisa amorfa. Então, descriminalização das drogas. Esse parlamento já votou projetos assim, já foi para a sanção presidencial. Dissemos não a isso, mas o STF está lá fazendo de novo a mesma coisa. Aí o senhor vai para qualquer debate, todo mundo diz assim, olha o Xandão, olha o STF. Pois bem, hoje é contra nós. O pêndulo da política muda. Amanhã pode ser exatamente contra vocês. Aconteceu isso em alguns estados americanos. Havia lá um pensamento progressista, aprovaram o casamento gay em alguns estados. De repente mudou a configuração do STF. Veio alguns juízes e disseram, não, nós queremos debater o assunto de novo, vamos voltar atrás nisso. A configuração política muda. Então as pessoas têm que fazer as coisas pelas vias certas. Vamos lá. Vamos tentar aqui usar um pouquinho do juridiquês. O que diz o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal Brasileira? Para efeito da proteção do Estado. Isso aqui não é de hermenêutica fácil de ser entendido, então vou tentar explicar. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre um homem e uma mulher, com entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão. É o que está escrito na Constituição Federal. O que é o Estado? O Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Pois bem, o que é que o Constituinte originário em 88 estava dizendo? Para que haja proteção do Estado, não é a proteção da família, não é a proteção do ser humano em si, não é a proteção do que eu penso que é verdade ou é mentira, para a proteção do Estado, que é o Estado, o território delimitado, a sua área toda. Câmara Cascudo, sociólogo, historiador, poeta, disse assim, o maior produto do Brasil ainda é o brasileiro. Como se protege o Estado? Protegendo a sua existência. Como é que se protege o Estado? Se o Estado está diante de uma guerra, ele precisa de soldados. Como é que se protege o Estado? Dando sobrevida e dando gratidão aos velhos que construíram o Estado. De que forma? Através da aposentadoria. Mas como é que esse velho vai ter aposentadoria? É preciso hoje no Brasil, senhor presidente, que 10 cidadãos estejam trabalhando exaustivamente para que o Brasil consiga pagar uma aposentadoria. Então, 10 para 1. O que pensou o Constituinte de 88? Nós vamos facilitar a construção do casamento, a união estável entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque o homem e a mulher vão gerar filhos. E esses filhos são a proteção do Estado. Sem os filhos não há proteção do Estado. Sem os filhos não vai ter quem possa, no futuro, pagar por aqueles que estão aposentados. Sem filhos, o país não pode proteger o seu território de uma guerra. Foi isso que foi pensado em 88. O mundo mudou? Mudou. As coisas mudaram? Mudaram muito. Eu vi aqui uma deputada que estava fazendo, se não me falando de memória, foi a deputada Érica Hilton, e ela fez uma argumentação que me deixou apreensivo. Ela disse que democracia não é o direito da maioria. Se não é o direito da maioria, me explique o voto. Lula é presidente porque ele teve mais votos que Bolsonaro, maioria. Se não é assim, nós podemos reclamar. Então, quer dizer que essa democracia... já entendi, lembrei, desculpe. É a democracia relativa. Como disse o presidente Lula em um de seus discursos, a democracia para mim é algo relativo. E eu explico. Quando é para o lado da esquerda, é democrático. Quando é para o lado da direita, não é democrático. Então, vivemos uma loucura. Por conta disso, o Constituinte de 88 explicou que só pode ser convertido em casamento a união estável entre um homem e uma mulher para a proteção do Estado. Pastor, isso aqui é atrasado. Também eu acredito que sim. Então, o que tem que ser feito? Mudar a Constituição Federal. Porque se o artigo 226, parágrafo 3º, não é respeitado, se ele é inutilizado, eu avisei em 2013, se esse não vale, os outros também não vai valer.
O artigo 53 da Constituição Federal hoje já não vale mais nada. Um deputado foi preso por falar. Não interessa a asneira que ele falou. Esse parlamento tem que trazê-lo aqui. Aqui nós temos os órgãos específicos para isso. Mas não. O STF veio e falou, não. Até a liberdade de falar tem que ser relativizada. Quando um item da Constituição não presta, os outros também não prestam. E se não presta nenhum item da Constituição, não há democracia. O que a deputada deveria ter falado é o seguinte: os desiguais não podem ser tratados de maneira igual. E isso eu também concordo. Para os desiguais, vamos tratá-los de maneira desiguais. Mas tudo no campo das ideias. Não atacando a minha religião, não atacando a minha fé, não atacando as pessoas que estão aqui, não fazendo bravatas. Eu vi aqui um deputado que foi muito deselegante com o presidente que estava aí falando na mesa. Os mesmos que acusam todos nós de ódio, eles são incisivos, eles nos atacam, eles nos ofendem, eles lacram, eles tentam nos humilhar. Então essas coisas não podem acontecer. O debate tem que ser feito aqui nesta casa. Eu avisei, Tony Reis está aqui atrás de mim, Tony, a testemunha, disse. Eu falei com ele inúmeras vezes, falei, hoje está tendo casamento gay aprovado lá. É um problema, porque deveria ter sido debatido aqui a casa. Mas por que não trouxeram para cá? Não sei. Por que os deputados pelo menos não tentaram? Nunca chegou até o meu gabinete. Vamos debater o casamento homossexual. Eu debateria. Eu assinaria a PEC na hora. Vamos debater. Mas não debater em uma audiência pública com 2 ONGs. Não uma audiência pública com um advogado. Vamos debater com o país inteiro. Vamos debater em todos os estados. Vamos fazer não apenas audiências públicas, mas seminários. Vamos até a exaustão. E depois sim, cria-se o projeto e é votado. E é votado nesta casa. Vence quem tem voto. Como sabem que não tem voto, porque nós representamos o povo conservador, apelam para o STF. E por causa disso vão matar as nossas crianças. Vão assassinar os bebês nos ventres de suas mães. E por causa disso, o movimento LGBT que aqui está agora, está sofrendo, estão no limbo. Por quê? Aprovou-se algo via jurisprudência. Mas agora o projeto de lei chegou na casa certa. O que o parlamentar vai fazer? O que o pastor Eurico vai fazer? A Constituição ainda diz uma coisa. Se passar esse projeto aqui, ele vai para a CCJ, se não me falha a memória. Lá eu quero ver como é que vai ser o fuzuê. Porque lá é a casa da constitucionalidade. Lá não se debate mérito. E quando for falar do mérito do que aconteceu, vai criar-se um problema. É lamentável ver deputados aqui falarem não se pode tomar direitos, quando não conhecem o assunto. Quando não sabem as coisas ou o caminho certo, ou sabem, são mau caráter. Porque é mau caratismo enganar a população, enganar as pessoas que estão aqui, dizendo que esse projeto não é aprovado aqui porque tem aqui pessoas atrasadas no tempo. Não é isso. Eu, como parlamentar, defendo a Constituição Federal. A Constituição Federal tem que ser movida e tem que ser tratada como ela é. E para se mudar a Constituição Federal, não é por projeto de lei ordinário. Tem que ser uma proposta de emenda constitucional com o apoio de 1/3 dessa casa para começar o debate. Por que o pessoal nunca fez isso? Por que o PT nunca fez isso? Por que nunca apresentaram essa proposta de emenda constitucional? Estamos vivendo esse limbo porque o movimento LGBT foi enganado por aqueles que dizem defendê-los aqui. Foi só isso que aconteceu. Para terminar, senhor presidente, eu quero aqui dizer eu não posso deixar de falar. Deputado pastor Henrique, porque eu tenho respeito, ele disse que não ia falar nada sobre religião e eu esperava que ele não falasse, mas ao final ele citou o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Aí, como entra na minha esfera, de pastor para pastor Henrique sabe que não se pode pegar um texto da Bíblia e ler ele isoladamente, porque quando você pega um texto e separa dele um contexto, você cria um pretexto, pastor Henrique, e aí passa uma mensagem horrível. Apocalipse 3, 20, o senhor citou, eis que estou à porta e bato. Pois bem, o senhor já leu os 4 versículos anteriores, ou não, os 5? Vou ler para o senhor. Eis que eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Porque assim como você é morno, não é frio nem quente, eu vou vomitar-te da minha boca. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Foi o próprio Jesus que falou isso, não foi pastor nem eu. E ele explica o porquê. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestidos brancos, porque os seus estão sujos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quando os amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. E aí,
presente. Jesus vai dizer assim: eu estou à porta de uma igreja que leva o meu nome, mas eu não posso entrar nela. Então eu estou na porta batendo para ver se alguém aí dentro abre os ouvidos e entenda que erro é erro, pecado é pecado. Eu amo o pecador, mas abomino o pecado. Eu amo o ser humano, mas não posso me comprometer com seus erros e falhas. Errou, simplesmente será punido. Não pela lei humana ou pela lei cósmica, seja de que forma for. Então citaram um texto da Bíblia, pastor Henrique, sem ler o contexto, é perigoso. Jesus está à porta e bate de verdade. Ele está à porta de uma igreja que fechou-se simplesmente para a grande verdade. Verdade que as pessoas não querem mais ouvir. Leis se fazem da regra para a exceção. Muito obrigado, senhor.